Bom dia, galera, tudo bom? Aqui é o Jazz. A videoaula de hoje vai abordar personalização de gráficos. Eu coloquei aqui duas funções. Eu defini como sendo f de x seno de x, ok? E g de x será cosseno de 2x. Essas são as funções com as quais eu trabalharei ao longo desta videoaula. Para colocar o título no seu gráfico, você tem várias possibilidades. Eu selecionei 5 para dar de exemplo aqui para vocês. Então, no primeiro caso, eu coloquei aqui a função plot, que basicamente se resumiria a essa primeira parte selecionada aqui. Se eu quisesse só plotar, eu poderia terminar aqui o meu plot, só que eu quero colocar o título. Então, para colocar o título, depois de toda aquela parte em que eu faço a parte da plotagem em si do gráfico, eu coloco uma vírgula para indicar que eu vou colocar um outro comando, coloco plot label, tudo junto, ok? Plot label. E precisa ser o P maiúsculo e o L maiúsculo do label, o primeiro L. Necessariamente, ok, galera? Senão pode ser que dê erro aí para vocês. Aí eu coloco essa flechinha, que você faz pura e simplesmente colocando aqui o menos, né, o traço, se você preferir, hífen, e o símbolo de maior que. Se você fizer isso, digitando qualquer coisa do seu teclado para dar alguma entrada ali, pode ser até o espaço, ele já vai transformar numa seta. Vou colocar A aqui, por exemplo. Poderia colocar qualquer outra coisa, ele interpretaria da mesma forma, ok? Qualquer coisa que você quiser colocar, ele já interpreta ali corretamente como uma flechinha. Pode ser o espaço também. Então aqui é a forma mais simples que eu consigo imaginar para você colocar o título do seu gráfico. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Veja ali que está o sin de x, seno de x, ok? Ali na parte superior. Então deu certinho aqui para a gente. Deixa eu só fechar essa parte. Vou mostrar o próximo. Veja que eu coloquei aqui o f de x. Então ele vai mostrar o conteúdo de f de x. Qual que é? Aquele lá da função de entrada. Certo? Ele vai colocar o seno de x ali. Agora aqui, como eu coloquei entre aspas, o que acontece é que ele colocará escrito f de x. No próximo, já começa um incremento. Eu vou colocar o comando label style. O label style ele vai colocar ali o directive bold red. O que seria isso? Dentro de label style, eu estou colocando directive bold red. Isso vai fazer com que o meu título apareça em negrito e na cor vermelha. Veja como fica. Então ele colocou Label Style Directive Bold Red. Isso faz com que não apenas o título, mas sim o título e também, isso daqui a gente chama de tick, né? São as marcações que a gente tem nos eixos, também assumirão o negrito e vermelho. No próximo, eu já coloco um frame. A gente coloca em Style, Framed, e aí a gente coloca o conteúdo que vai ter ali naquele frame, o tamanho da fonte, tudo separado por vírgulas, e a cor. Vamos ver como fica. Então, aqui eu só mexi no título, mais nada. Só o título foi afetado. Por que só o título foi afetado neste caso, enquanto que no anterior, o título e os valores de marcação dos eixos foram afetados? Por quê? Pelo seguinte, no de cima eu usei o comando label style. Ele interfere em todos os labels, ok? Enquanto que neste de baixo eu coloquei plot label e dentro do plot label eu já mexi colocando style, framed e o conteúdo que virá ali dentro, tamanho da fonte e a cor, certo? Ele fez especificamente para o título. Aqui por último, eu coloquei um caso um pouquinho mais incrementado que o anterior, em que a gente tem um background color, ok? Eu coloquei ali light gray, só por uma questão de exemplo, ok? Ok, então a parte de título do gráfico foi finalizada.
Vamos ver aqui os nomes dos eixos, também é importante. Coloquei aqui apenas 2 casos para a gente ver um caso sem nenhuma personalização em termos de cor, tamanho, nada do gênero, e uma com essas características. Nessa primeira, o comando para eu fazer a modificação dos nomes é axis label. Esse comando vai colocar aqui o sin de x e o x, que foi o que eu coloquei aqui. Se eu colocasse entre aspas, lembre-se, apareceria escrito exatamente o que eu coloquei entre aspas, certo? Colocando nesta forma, ele põe o conteúdo do f de x ali no lugar. E ele põe o próprio x aqui no lugar. Ok? Então assim é a forma mais pura que eu tenho para colocar uma informação do nome do eixo. Agora, essa forma um pouco mais incrementada já oferece outras modificações. Eu consegui colocar uma cor, consegui colocar em negrito. E aqui eu coloquei um outro efeito, darker. Quando eu coloco esse comando, essa função, eu deixo a cor um pouco mais escura com base naquela cor que eu coloquei ali dentro, certo? No caso seria um vermelho escuro. E eu coloquei tamanho 12. Vamos passar para as marcações dos eixos, os ticks. Os ticks permitem que a gente faça o seguinte, a gente pode colocar os valores que a gente achar mais interessantes ali no eixo. A gente não precisa acatar necessariamente o que veio de prontidão. Então nós podemos fazer modificações. Na forma automática, ele mesmo vai colocar para você o que for mais conveniente. Agora, se você colocar o known, pura e simplesmente não terá nada. Há casos em que isso é conveniente, então pode ser que o comando known seja interessante para você em algumas situações. Agora aqui por último, eu coloquei um caso que eu coloco os valores que eu acho conveniente serem colocados, certo? Então eu fiz essa separação, coloquei aqui o do eixo x e aqui o do eixo y, todos eles dentro de chaves, certo? E colocados após a setinha. Vamos passar para legendas. Este é o caso mais simples possível. Aqui a gente consegue colocar o comando plot legends e dentro dele a gente coloca o f de x e o g de x para simbolizar quais são as funções que estão sendo plotadas ali. Ok? Então nessa forma mais simples, esse é o resultado. Ele vai jogar lá para a direita e ele vai colocar uma linha de cada cor que foi plotado o gráfico. E você precisa colocar aqui na ordem correta, certo? Se a primeira função que você colocou ali para plotar foi o f de x, ele tem que ser o primeiro a aparecer aqui. Porque é com a cor que foi plotada aquela função ali, a primeira função, que será colocado a primeira legenda. Aqui no próximo caso, eu coloquei entre aspas, expressions. Expressions vai me dar o que eu digitei ali para ser plotado. Então eu coloquei f de x e o g de x, é isso que ele vai colocar aqui para mim. F de x e g de x. Às vezes é conveniente isso para você, ok? Lembrando, quando você não coloca a sua função desta forma, quando você não a define anteriormente, mas sim a digita aqui para ser plotado, será o conteúdo do que você digitou aqui, que no caso do expressions aparecerá na sua legenda. Beleza. Então aqui eu até coloquei um caso. Não importa, quando você coloca com aspas, não importa o que você colocou ali para plotar. Ele vai escrever exatamente o que você colocou entre aspas aqui. Certo? Próximo caso. Neste caso, eu coloquei uma mudança de localização da legenda. Então, que mudança que eu fiz? Eu coloquei o comando placeit, que vai indicar onde eu quero que apareça, onde eu quero colocar essa legenda. E aí, dentro dele, eu coloquei o que vai estar na legenda e onde estará essa legenda. Próximo. Aqui já começa a ficar um pouco mais incrementado. Neste caso, eu fiz uma legenda um pouco mais bonitinha, digamos assim, né? Um pouco mais incrementada. Eu coloquei uma borda, mas eu não mexi no background dela, não achei interessante fazer isso, pelo menos agora. Eu fiz com linhas,
também, né? Eu mantive isso. Então eu fiz o quê? Coloquei o comando legend function. Aqui eu coloquei este recurso do framed, respeitando o rounding radius, coloquei do tamanho 5, que é basicamente isso que vai fazer o arredondamento das bordas. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, colocando 25 como é que fica. Agora eu vou colocar 45, certo? Se eu colocar apenas 5, ele não arredonda tanto assim as bordas. E Legend Margins. Legend Margins, ele vai colocar um espaçamento ali das margens, tanto em cima, embaixo, quanto de um lado e do outro. Ele pega tudo, certo? Vou colocar 25 para vocês verem como fica. Vou colocar agora 45 e vou voltar para 5, certo? Seria isso que dá essa distância entre as bordas aí e o conteúdo. E o último caso, que eu achei que foi a que ficou mais interessante, agradou a mim mais do que as outras, que seria esse caso. Eu acho mais interessante colocar um quadradinho ao invés de uma linha, porque é melhor para ver a cor. Eu estou mais interessado em ver a cor do plot do que ver a linha. Na linha é muito difícil de você enxergar às vezes. Então, colocando assim, ao invés de colocar aqui para vocês o Line Legend, eu coloquei Swatch Legend. Essa foi a diferença. Se você for ver, nada mais mudou. Aqui eu coloquei 10, eu poderia ter colocado 5 também para manter o que estava lá. Mas nada mais mudou em relação ao anterior. No anterior, a única diferença é que eu usei Line Legend, para ele colocar nessa forma de linha. E aqui eu coloquei Swatch Legend. Agora, a gente pode passar para o caso em que a gente trabalha aqui com o exemplo finalizado. É assim que fica. Aqui no começo eu faço lá a parte da plotagem. Nos ticks eu vou colocar aquilo que me interessa aparecer na parte dos eixos, os valores ali. E aqui agora começa a parte de personalização em relação à parte de cores, de posicionamentos. Vem depois disso daí. Então, plot label. Fiz um plot label aqui, coloquei isso aqui é o meu título, certo? Axis label. Eu coloquei o que vai vir ali, tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Ele vai mostrar ali. Label Style, eu já coloquei como que serão os labels. Coloquei para serem em negrito, para ser vermelho escuro e tamanho 14. Então o seno de X e o X aqui aparecerão dessa forma. Tick Style, eu estou modificando aqueles ticks que eu coloquei ali anteriormente, aquelas marcações de eixo, certo? Note que aqui eu coloquei para eles serem verde escuro e tamanho 12. E finalmente eu coloco aqui o plot, parte de plot legend, em que eu mostro o que vai aparecer e como. Eu optei por Swatch Legend, para ficar mais agradável para mim. Coloquei dentro do Swatch Legend o conteúdo do que aparecerá ali. Coloquei o título, que é Legend Label, certo? Note que está com aspas aqui no título, para ele escrever exatamente o que eu coloquei. Legend Function eu coloquei aqui dentro da bordinha ali, que ela é desenhada com esse comando, coloquei essas configurações para ele arredondar considerando o valor 10, certo? Arredondar as bordas, fazer um encurvamento, e coloquei uma margem de tamanho 5. Este foi o resultado. Agora, no final das contas, eu vou mostrar para vocês como fazer para salvar esse gráfico que vocês plotaram. É importante que você possa usar o gráfico, ok? Então, como que você faria para salvar o gráfico com a legenda, que é um problema que às vezes a gente tem? Para você fazer isso, veja, muitas vezes a gente quer salvar o gráfico e a gente clica nele, tenta salvar, só que a gente não percebe que não está abrangendo a legenda. Veja, quando eu cliquei aqui, a legenda ficou de fora. Ele não vai salvar a legenda se eu vier aqui em Save Graphic As. Ok? Ele não vai fazer isso. O que eu faço? Eu venho aqui, clico no Alt, apago, só para não aparecer, ok? Venho aqui ao lado direito, nessa chave, nesse colchete, que diz respeito ao Alt deste último comando, que é o comando que vai ter aí a plotagem do gráfico. Clico com o botão direito e venho em Save Selection As.
Vou salvar aqui, no lugar do meu gráfico 1. Agora, se eu quiser abrir, está lá na minha pasta. Se eu quiser abrir, veja você. Ele contém tudo, inclusive a legenda. Ok? Espero que vocês tenham gostado.